Muita gente não consegue dormir atualmente. E isso é um grande problema. Por quê? Por que as pessoas não conseguem dormir? Qual é o problema? Como de costume, e você já deve ter percebido em nossas apresentações, geralmente não é uma única coisa. Muitas vezes são várias coisas. E um dos meus provérbios favoritos, Provérbios 14:6, diz: "Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil." Então, antes de fazermos uma lista de como podemos impulsionar o sono e antes de analisarmos como podemos criar condições para o sono, e antes de descobrirmos o que temos que interromper, pois há coisas que interrompem o sono, primeiro gostaria de analisar o que acontece quando dormirmos. Algumas coisas acontecem quando dormirmos. Há uma pequenina glândula na base do nosso cérebro chamada glândula pineal. E a glândula pineal libera 4 hormônios toda noite. Geralmente entre as... agora é verão aqui nos Estados Unidos, estamos em horário de verão, então entre as 10 da noite e as 3 da manhã. No inverno, pode ser entre 9 da noite e 2 da manhã. O corpo não sabe o que é horário de verão. Quais são esses hormônios que a glândula pineal libera nesses horários? Um deles é a serotonina, que é o hormônio do humor. Então, se você quer se sentir bem, vá dormir cedo. Se quer filhos felizes, coloque-os para dormir cedo. Talvez você precise ter persianas nas janelas. Tente o seguinte, que as principais refeições sejam o almoço e o de jejum e coma um jantar bem leve, banho quente, luzes suaves, boa música clássica bem suave, uma história, tudo isso para pegar no sono. Assim facilita as coisas para que as crianças durmam. E claro, quando eles vão dormir cedo, a mamãe e o papai têm algumas horas antes deles mesmos dormirem, o que também é importante. Outro hormônio é a melatonina. A melatonina é conhecida como o hormônio noturno de reparação e rejuvenescimento. Também é liberado nessas horas e é responsável por equilibrar o corpo e também pela reparação que está acontecendo no corpo. O terceiro é a arginina vasotocina. E a arginina vasotocina é um hormônio que coloca você num estado de sono profundo. Então você tem um analgésico natural. Não é bom saber disso? Mas para que seu analgésico natural funcione, você deve estar dormindo nesse horário. E à medida que seu analgésico natural entra em funcionamento, ele libera resíduos. E esses resíduos permanecem no corpo, a menos que você se exercite. Então, vamos começar cedo com nossos impulsionadores. Os impulsionadores do sono. E à medida que formos avançando, vamos acrescentar impulsionadores a essa lista. Exercício. Há um provérbio em Eclesiastes que diz: "Doce é o sono do trabalhador." O que é um trabalhador? É alguém que está trabalhando fisicamente no pesado. Talvez você não tenha um trabalho fisicamente pesado, mas você pode se exercitar. E o exercício que é o mais eficaz para impulsionar o sono é o treinamento intervalado de alta intensidade. Ora, esse exercício também é o melhor exercício para criar um pouco de transpiração. E quando suamos ou transpiramos com os exercícios, que é o que ocorre com o de alta intensidade, nós liberamos os resíduos que acumulamos por termos usado nosso analgésico natural, arginina vasotocina. Então, na noite seguinte, quando formos deitar para dormir, teremos uma dose renovada de arginina vasotocina. A arginina vasotocina, além de ser nosso analgésico natural, mas também nos coloca num estado de sono profundo. A epitalamina é um hormônio que é liberado nessas horas.
E a epitalamina aumenta a capacidade de aprendizagem. Acho que todo mundo quer aumentar sua capacidade de aprendizagem. E eu já falei com professores e lhes perguntei: conseguem identificar as crianças que dormem tarde? E eles dizem: sim, elas parecem que não conseguem entender, parecem não conseguem reter. E eu disse: elas carecem de epitalamina. E eu acredito que nunca deveríamos parar de aprender. Deveríamos aprender coisas novas até a hora de morrer. Para poder aprender coisas novas até a hora de morrer, precisamos ir dormir cedo para garantir que estamos recebendo quantidade adequadas de epitalamina. A epitalamina, além de aumentar a capacidade de aprendizagem, também retarda o processo de envelhecimento, e todo mundo acima de 25 anos gosta disso. Na verdade, descobriram especialmente em pessoas cujas profissões não lhes permitem ter tantas horas de sono, digamos, cantores de rock. Eles não dormem senão depois das 2 ou 3 da manhã. Eles envelhecem muito rápido. Também fizeram estudos que demonstraram que ir dormir tarde regularmente, pode ter um efeito no corpo semelhante ao vício em drogas e alcoolismo, que todos sabemos ser prejudiciais ao corpo. Então, a glândula pineal vai liberar esses hormônios à noite, mas precisamos estar dormindo. Precisamos estar dormindo para que esses hormônios sejam liberados. E tem algumas coisas que podem deter a liberação desses hormônios. Estresse, provavelmente não seja nenhuma surpresa. E as luzes. Se as luzes estão acesas, sabe, os sinais de luz e escuridão são alimentos por meio do nervo óptico até um central de controle onde se comunicam com a glândula pineal. E é por isso que quando o sol se põe, nosso cérebro e nossos olhos sabem disso, por causa dos sinais de luz e escuridão, estão se comunicando com a central do relógio biológico do cérebro, que se comunica com a glândula pineal. Então, tem os sinais de luz e escuridão. Também tem o cansaço, que também influenciam a ocorrência disso no corpo, sendo o motivo pelo qual isso acontece nessas horas. Então, é importante dormir no escuro. É importante que, se você tiver uma luz noturna, que ela seja bem fraquinha e de baixa altura no canto do quarto. Minha filha costuma colocar sempre uma luminária de sal de Himalaia no corredor. No caso de seus filhos acordarem no meio da noite, pois já haveria um brilho suave vindo do corredor, e poderem encontrar o caminho até o banheiro. Então, essa luz suave não vai interferir. A luz da lua também não interfere. São as luzes brilhantes que interferem. E acho que isso está tendo um fator contribuinte no motivo pelo qual as pessoas não estão dormindo bem, pois desde a luz elétrica, a casa está acesa à noite. E não é que não devemos ter nenhuma luz à noite, mas que sejam luzes suaves à noite. Provavelmente foi no início da década de 50, final da de 40, que os cientistas faziam experimentos em ratos para saber mais sobre o sono. E o que descobriram foi que havia períodos na noite em que os olhos dos ratos se moviam rapidamente e havia períodos da noite em que os olhos dos ratos estavam parados. E havia circuitos conectados ao cérebro. E era assim que funcionava. Quando os olhos se moviam rapidamente, o cérebro se movia. Mas quando os olhos estavam parados, o cérebro estava parado. E o que descobriram, ao analisarem isso, descobriram o que realmente acontecia no cérebro. Chamaram o tempo parado de tempo sem movimento rápido dos olhos e o tempo agitado de tempo com movimento rápido dos olhos. E o que descobriram foi que no tempo sem movimento rápido dos olhos, havia um serviço postal. O que quero dizer com um serviço postal? Durante todo o dia, tudo o que aconteceu conosco no dia é armazenado em nosso armazenamento de memória, que é o hipocampo aqui atrás. E enquanto estamos dormindo, no tempo sem movimento rápido dos olhos, há um serviço postal que tira essas lembranças da unidade de memória de curto prazo para a unidade de memória de longo prazo que está no córtex, aqui no topo. Esse é o serviço postal.
que transporta as lembranças do dia até a unidade de armazenamento de longo prazo. O que também acontece no tempo sem movimento rápido dos olhos é um sistema de limpeza. Esse sistema de limpeza é chamado de sistema linfático. E o sistema linfático é composto de células gliais. E há mais células gliais no cérebro que neurônios. E temos 1 trilhão de neurônios. Então, o que é que o sistema linfático está limpando enquanto dormirmos? Resíduos das atividades neurais, resíduos da combustão de oxigênio e glicose em nível celular. Há uma quantidade considerável de resíduos no funcionamento do cérebro. No tempo com o movimento rápido dos olhos, temos um sistema de arquivamento. Nesse sistema de arquivamento, é aqui onde a memória arquiva todas as lembranças que entraram durante o dia. O Dr. Matthew Walker, em seu livro Por que Nós Dormimos, ele explica detalhadamente. Esse neurologista tem muita pesquisa nas mangas. É um ateu, mas diz que, a respeito desse sistema de arquivamento, ele diz que é quase como se o cérebro tivesse uma inteligência. Certamente ele tem, pois há um Deus criador que colocou esses sistemas no corpo. O que também acontece no tempo com movimentos rápidos dos olhos é o sonho. Há muitas teorias sobre os sonhos, não é mesmo? Eu sei. Quando eu estudei enfermagem psiquiátrica, tem todo tipo de teorias que surgem sobre o sonho. Mas Dr. Matthew Walker declara que o que eles descobriram é que o sonho é importante para o cérebro saber como arquivar. Então, com o sonho, você pode reunir coisas de muito tempo atrás, de 1 ano atrás, o que aconteceu 2 semanas atrás, o que aconteceu esta manhã. Todas essas coisas se unem de maneira bastante emaranhada. Acho que vão concordar comigo, pois alguns dos meus sonhos parecem muito loucos e todos chegam de certa maneira para poderem ser arquivados. E o que também descobriram é quase como um sistema ordenado sobre como tudo é arquivado. E se alguma coisa acontece conosco à noite e nós não gostamos, também tenha nos deixado chateado, então isso na verdade é posto no arquivo negativo. E se algo maravilhoso aconteceu durante o dia, talvez tenha se reunido com amigos e tenha tido uma bela refeição juntos, essa é uma experiência muito agradável que pode ser colocada numa seção positiva. O que também está acontecendo no tempo com movimentos rápidos dos olhos é uma consolidação das coisas que aprendemos durante o dia. Uma consolidação ou confirmação das coisas que entraram. Isso acontece enquanto dormirmos. Isso também é um tempo de invenção. Não sei vocês, mas minhas melhores invenções, minhas melhores ideias surgem cedo de manhã. Minha mente está clara, passou por uma limpeza, está pronta para entrar em ação. O que o Dr. Matthew Walker descobriu também nas pesquisas que analisou e com seus cientistas é que isso ocorre em ciclos de 90 minutos. O que ele também descobriu é algo inegociável. Deveríamos ter 8 horas de sono por noite. Vamos analisar o que acontece nessas 8 horas. 8 horas de sono cada noite. Eu vou mostrar a vocês por que deveriam ser 8 horas e também vou mostrar onde deveriam ser, considerando especialmente o que analisamos aqui. Então, suas 8 horas poderiam ser das 8 da noite até as 4 da manhã, poderia ser das 9 da noite até as 5 da manhã, poderiam ser no máximo das 10 da noite até as 6 da manhã. Aí estão suas 8 horas. Então, vamos começar com de 9 às 5. Talvez seja um dos meus períodos favoritos, de 9 às 5. Vamos começar às 9 da noite. E agora temos o primeiro ciclo de 90 minutos. Portanto, das 9 até as 10h30, o tempo sem movimento rápido dos olhos é o mais ativo. Então, nesse período da noite, temos 80% de tempo sem movimento rápido dos olhos
e 20% do tempo com movimento rápido dos olhos. De 10h30 até a meia-noite, temos 60% sem movimento rápido e 40% com movimento rápido. De meia-noite até 1h30 da manhã, estamos meio a meio. Temos 50% sem movimento rápido e 50% com movimento rápido. Dá para ver o que está acontecendo? Pouco a pouco as coisas vão mudando. Da 1h30 até as 3h, temos 40% do tempo sem movimento rápido dos olhos e 60% com movimento rápido dos olhos. E das 3h até as 5h, nas últimas 2 horas, temos 20% de tempo sem movimento rápido dos olhos e 80%. (20% de tempo sem movimento rápido dos olhos e 80% com movimento rápido dos olhos das 3 às 5. E acho que você vai concordar comigo que se acordar nessa hora da noite, entre 2, 3 e 4, geralmente você se lembra de seu sonho. Se acordar à meia-noite, geralmente não se lembra, porque na verdade não está acontecendo naquele horário. Dá para ver a importância de dormir nessas horas, pois quando se dorme nessas horas, todos esses sistemas que são absolutamente essenciais para o funcionamento adequado do corpo, não somente o funcionamento adequado, mas para a cura do corpo humano, bem como o incrível efeito que tem sobre a mente. O Dr. Matthew Walker mostrou que as pessoas com Alzheimer, placa amiloides, em todos os casos de Alzheimer, eles encontraram placas amiloides se desenvolvendo na parte frontal do cérebro, que é onde estão a razão, intelecto e juízo. Mas ele também mostrou que se formos dormir cedo, nosso sistema linfático, nosso sistema de limpeza, ajuda a prevenir o acúmulo de placas amiloides. E ele cita 2 pessoas muito famosas que se gabavam de só dormir 5 horas por noite e que passaram seus últimos 15 anos com Alzheimer em fase severa. Uma delas é Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra da Grã-Bretanha, e também Ronald Reagan, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, que se gabavam de dormir apenas 5 horas por noite. E é claro que esse sono de 5 horas geralmente não começa às 5 da manhã, começa? Esse sono de 5 horas geralmente começa a 1 ou às 2 da manhã. Eu não estou dizendo isso e nem acho que o Dr. Matthew Walker diz isso, que esse é o único fator contribuinte. Pode haver vários fatores contribuintes, mas não sei quanto a vocês, mas eu não quero ter Alzheimer, então eu fico muito feliz em fazer algo tão simples como ir dormir cedo. Ele também conta a história do homem que mostrou a tabela periódica. Ele não conseguia compreender as 2 últimas equações e decidiu separar um tempo para refletir. Não ficou varando a noite, decidiu apenas refletir. E quando ele acordou de manhã, ele entendeu. Ele também conta a história de um famoso pianista que não conseguia tocar uma música, por mais que praticasse. Então decidiu apenas deixar assim e tirar um bom sono. Quando se levantou de manhã, já estava tocando lindamente. Então, me intriga como isso acontece, e depois de ler o livro do Dr. Matthew Walker, onde ele detalha essas coisas, agora eu entendo. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Quando a gente entende como tudo isso é processado, a glândula pineal e suas secreções, que também desempenham um papel nos períodos de tempo sem movimento rápido dos olhos e com movimento rápido dos olhos durante a noite, agora temos o conhecimento sobre como dar à mente e ao corpo tudo o que é necessário para uma boa noite de sono. Portanto, seus impulsionadores de sono, sim, não somente o treinamento intervalado de alta intensidade, além de essa alta intensidade aumentar o suprimento de sangue para a glândula pineal, ela também estimula o corpo com tudo o que ele precisa para poder limpar você à noite. Lembra que isso que faz seu sangue se mover. Então, outro impulsionador é dormir na escuridão.
Certifique-se de que as luzes estejam apagadas. Isso nos leva a algo mais que não é a luz elétrica. O que é isso? A tecnologia. A luz que vem da luz do sol é luz azul. E quando permitirmos que nossos olhos tenham a luz solar no amanhecer, eu nunca sugiro olhar diretamente ao sol, mas simplesmente estar ao ar livre, os raios ultravioletas passam por caminhos neuroquímicos e entram na glândula pineal, ajudando a redefinir o relógio biológico. Na verdade, o Dr. Neil Nedley, em seu livro Como Sair da Depressão, ele descobriu que 80% de seus pacientes com depressão, o ritmo circadiano deles estava alterado. O ritmo circadiano é o ritmo que é definido pelo núcleo supraquiasmático, que é o relógio biológico de seu corpo, que se comunica com sua glândula pineal. E ele descobriu que a primeira hora de luz do dia, essa luz da manhã, redefine seu ritmo circadiano. Então, além de precisarmos dormir na escuridão, nossos olhos precisam de luz solar no dia, especialmente no início da manhã. Essa primeira hora de luz no dia redefine o ciclo circadiano. Eu também descobri que algumas senhoras que, quando entram na menopausa, seu ciclo circadiano parece variar pela mudança nos hormônios, e elas podem redefinir isso com a primeira hora de luz do dia. Então, é uma boa hora para fazer seus exercícios matutinos. A única maneira de você conseguir se levantar para fazer aquele exercício matutino e receber a luz solar cedo de manhã é se for dormir cedo. Portanto, temos que colocar aqui, ir dormir cedo. Certifiquem-se de as crianças estarem na cama às 7 ou 7:30 da noite e a mamãe e o papai ainda têm algumas horas para si. E ainda pode dormir lá pelas 9 ou 9:30. Logo, todos despertam num lar feliz, pois todos recebem serotonina enquanto dormem. Vamos voltar ao item de dormir na escuridão. Estima-se que 80% dos americanos dormem com seus telefones. É bastante assustador, não é? E o travesseiro não representa proteção alguma contra esse campo eletromagnético. Deveríamos dormir numa zona livre de campo eletromagnético. É onde deveríamos dormir. Não vamos criar uma ideia secundária aqui chamada de quarto. Então, vamos analisar o quarto. Para ter um quarto que contribui ao sono, precisamos ter, sim, ar puro. Portanto, durma com as janelas abertas. Para receber ar puro, é importante que a tela de proteção esteja limpa. Se você já limpou essa tela contra mosquitos com um pano úmido branco, verifique a cor do pano. Essa tela pega poeira, e essa tela contra mosquitos deveria ser lavada uma vez por mês. O ar puro também depende de um travesseiro que não seja velho ou mofado, então verifique seu travesseiro. Todo travesseiro deveria ter um protetor. É muito mais fácil lavar a fronha ou o protetor do travesseiro se tivermos uma noite em que suamos muito do que lavar o travesseiro. Já notaram que ao comprarmos um travesseiro, tem uma data nele? Acho que é de 2 anos. A cada 2 anos deveríamos comprar um novo travesseiro, pois perdemos muita umidade à noite. E isso também explica por que sugiro tirar os cobertores na primeira hora do dia. Faça a cama após o de jejum, quando a roupa de cama foi arejada. Permita que a umidade que saiu de seu corpo à noite evapore. Tudo isso está contribuindo para o ar puro. Além disso, uma zona livre de campo eletromagnético é assim que deveria ser o quarto. Nada de tecnologia no quarto. Carregue em outro quarto. Meu cunhado pega os dispositivos tecnológicos de toda a noite e carrega em seu escritório durante a noite. É uma boa ideia. Mas e se você está de plantão? E se precisar do telefone como despertador?
Somos a única criatura que acorda com despertador. Eu não acordo com despertador porque vou dormir cedo. E é fácil dormir porque não tenho um estômago cheio de comida. É fácil dormir porque estou bem hidratada. Tenho minhas janelas bem abertas. E quando as 8 horas terminam, eu simplesmente acordo. Você vai acordar quando o seu corpo estiver pronto para acordar. Todo o serviço postal, a limpeza, o arquivamento, o sonho, a consolidação do que você aprendeu durante o dia, quaisquer invenções, tudo já aconteceu e é hora de acordar. Esses hormônios foram todos liberados e você está pronto para acordar e você vai acordar. Se você tiver dispositivos eletromagnéticos, dispositivos que emitem campos eletromagnéticos em seu quarto, isso interfere com a frequência que seu corpo usa para dormir e também interfere com a frequência em que seu corpo opera quando acorda. Interfere com isso. Portanto, se realmente precisa do telefone como despertador, talvez ainda precisa no início, até que seu corpo se acostume a acordar cedo, coloque-o no corredor. Você ainda vai acordar se estiver no corredor, mas terá um sono muito mais relaxante se puder colocá-lo fora do quarto. Fibra natural no quarto. Fibra natural na roupa de cama. A fibra natural é respirável, o que contribui para você receber ar puro. Busque cobertores de algodão. Não sei se vocês têm cobertores de lã aqui. Temos cobertores de lã na Austrália. Vocês têm cobertores de penas. Talvez tenha um cobertor de poliéster e acho que dá para usá-los também, contanto que tenha um cobertor de algodão grosso. Busquem o de algodão. Se for muito caro, procurem um brechó. Às vezes conseguimos cobertores de fibra natural de algodão muito bonitos. É só buscar. Busquem fibras naturais para roupa de cama. Isso vai fazer muita diferença. Além disso, seu quarto deve estar aspirado e limpo, porque quando se tem um acúmulo de poeira no quarto, quando tem bagunça no quarto, é quase impossível limpar. Portanto, se tiver estantes de livros, coloque-as em outro quarto, porque certamente vão acumular poeira. Tenha o mínimo de móveis no quarto. E se tiver um guarda-roupa aberto, e se estiver totalmente bagunçado, é hora de tirar tudo, colocar numa pilha no chão, e se você gosta daquela roupa, guarde-a. E se não, livre-se dela rapidamente. Comece a se desfazer, a se desapegar, porque uma casa bagunçada criará uma mente bagunçada. Às vezes ela pode ser o resultado da mente bagunçada. A pergunta é: o que veio primeiro, a mente bagunçada ou a casa bagunçada? Às vezes as pessoas guardam coisas que podem vir a usar algum dia ou por ser muito boas. Não. Alguém mais vai gostar disso. Alguém mais vai usá-las. Então, é muito difícil ter ar puro num quarto quando está bagunçado, porque haverá bastante poeira nele. Então, deveria estar limpo e, na melhor das hipóteses, aspirado 2 vezes por semana. Tudo isso aprimora o ar puro, o que significa que você vai dormir bem melhor. Voltando a dormir na escuridão, isso tem muito a ver com uma zona livre de campo eletromagnético. Se tiver dispositivos tecnológicos no quarto, você terá luzes no quarto e não terá um quarto totalmente escuro. O que fazer quando não conseguimos dormir? Bem, há 2 coisas que interromperão totalmente o sono. Uma delas é se chatear com o fato de não conseguir dormir. Você jamais dormirá se fizer isso. Então, o que fazer? Vou colocar nos impulsionadores do sono. O que fazer para aprimorar o sono? Seja grato. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se não conseguir dormir, seja grato. O que mais pode fazer? Seja grato.
E se não conseguir pensar em algo pelo qual você está agradecido, agradeça a Deus por não estar num campo de concentração. Agradeça a Deus por estar numa cama confortável. Agradeça a Deus por ter olhos que veem e pernas que funcionam. Simplesmente liste todas as coisas pelas quais você é agradecido. Agradeça pela sua família. Você não tem uma boa família? Bem, agradeça pela família da igreja. Agradeça por cada coisa que você tem. E geralmente, ao ser agradecido, isso muda o modo como vê as coisas e você passa a ter uma melhor atitude. E geralmente vai pegar no sono. A outra coisa que vai interromper o sono é a tecnologia. Se não conseguir dormir e olhar para o celular, esse celular, de fato, o celular, o computador, o iPad, todos eles têm luz azul. E essa luz azul tem uma frequência diferente da luz solar. Mas essa luz azul diz ao seu cérebro, por meio dos seus olhos, a luz azul passa dos seus olhos para o cérebro. Já é dia, acorde. É quase impossível ir dormir quando os olhos estão nessa tecnologia, por causa da mensagem que acabou de dar ao cérebro. Portanto, é por isso que dormir na escuridão precisa incluir uma zona livre de campo eletromagnético. Ou seja, nada de luzes, nem mesmo aquela bem pequenininha. A única luz que é permitida, e é melhor que esteja no corredor, é a lamparina de sal do Himalaia, bem suave, que é uma muito boa. E a lamparina ou abajur de sal do Himalaia emite íons negativos. E os íons negativos ajudam a purificar o ar. Essa é uma outra boa coisa a fazer. Para impulsionar exercício, precisamos não somente de exercício durante o dia para dormir à noite. Ter luz solar no dia, lembre-se que isso redefine o ritmo circadiano, ir deitar cedo para que você tenha tempo sem movimento rápido dos olhos e com movimento rápido de olhos e ser agradecido. Ao pegar no sono, seja bastante agradecido. Agradeça a Deus por todas as coisas maravilhosas na vida, mas também tenha nutrição. É importante comer, e já analisamos algumas vezes, alimentos ricos em fibra, proteínas suficientes e gorduras saudáveis. O que essa dieta faz é dar tudo o que seu corpo precisa para poder funcionar eficientemente e dormir bem. Porque há muitas coisas acontecendo enquanto você dorme, e elas precisam de nutrição para poderem funcionar enquanto você dorme. E suas gorduras saudáveis. Suas castanhas, sementes. Castanhas, sementes, azeitonas, óleo de coco. Os óleos concentrados você não precisa de muito, basta um pouquinho. Mas um pouquinho certamente fará com que os pratos tenham um melhor sabor. O que também é importante é nada de jantar. Quando o estômago dorme, quando o corpo dorme, o estômago quer dormir. Se você se deitar com uma grande refeição no estômago, ele não consegue parar a digestão, porque se parar, o alimento começa a fermentar e apodrecer, e os gases poderiam matar você. Isso se chama envenenamento por pitomaína. Então, quando você vai se deitar, se você vai se deitar com uma refeição pesada no estômago, esse estômago precisará continuar trabalhando e isso certamente interferirá num sono mais calmo. Além disso, tenham cuidado. Estejam atentos com a hora que antecede a sua ida à cama. A hora que antecede. Se você estiver assistindo a filmes de terror ou algo tenebroso na televisão e você desligar, é quase impossível que você se acalme instantaneamente.
Se estiver respondendo a e-mails logo antes de ir e se deitar, e essa luz ali, é muito difícil que você se acalme. Após o livro do Dr. Matthew sobre por que nós dormimos, mudei as horas em que respondo a e-mails. Sempre respondi os meus e-mails à noite. Porque à tarde eu queria ir para a horta, eu tinha um montão de outras coisas a fazer. Mas depois de ler o livro dele e analisar o efeito que essa tecnologia tem sobre meus olhos e, consequentemente, nosso cérebro agora, respondo aos e-mails à tarde. Na verdade, quando o sol se põe, é quando eu fecho meu iPad. É quando paro de responder aos e-mails, porque o ato de responder a e-mails à noite está transmitindo uma mensagem ao meu cérebro, que está evitando que o seu cérebro e seu corpo como um todo comece a entrar numa espiral. Muitos corpos estão se desgastando porque estão recebendo os efeitos restauradores e regeneradores de um sono adequado. E essa é uma das razões pelas quais tanta gente sofre de insônia. Às vezes, quando as pessoas implementam tudo isso, ainda não conseguem dormir. Mas eu trago boas notícias. Podemos reconectar nosso cérebro. Como se faz isso? Na verdade, você agora é bastante agradecido porque agora sabe o que fazer e é bastante paciente. Além de ser agradecido, mas também ser paciente. Lembrem-se, Roma não foi construída num dia, e se você tem ido se deitar à meia-noite nos últimos 10 anos, não vai conseguir simplesmente dormir no horário correto repentinamente. Mas pode começar a colocar seu corpo no hábito de parar as coisas quando o sol se põe. É quando começamos a parar as coisas. Talvez você queira ver algo na televisão. A televisão não é tão ruim quanto as telas de curta distância, mas que ela esteja lá atrás e desligue-a 1 hora antes de ir se deitar. O que também pode impulsionar o sono? Estamos indo aqui agora. O que também pode impulsionar o sono é um banho quente logo antes de ir se deitar, ou uma ducha quente. Se tomarmos um banho quente, nesse banho quente, você pode colocar sais de Epsom. Os sais de Epsom são sulfato de magnésio e o magnésio relaxa os músculos. É um relaxamento e tanto. E na banheira quente, podemos colocar lavanda, óleo de essência. Ou se você cultiva lavanda, pode colocar uma meia dúzia de gravetinhos de lavanda na banheira. E o que a lavanda faz? Ela também é uma erva calmante. Então é isso que você pode fazer para impulsionar o sono. É muito semelhante ao que já analisamos nas 8 leis da saúde, não é? Algo mais que ainda não fizemos é o que temos que parar. E o que é que temos que parar? Provavelmente que não seja surpresa alguma para você saber que a cafeína é um dos grandes perturbadores do sono e que algumas pessoas tomam álcool antes de irem dormir. Ele pode até fazer com que você durma, mas você vai acordar com as baterias pela metade, porque o que o álcool faz é inibir a liberação desses hormônios. E o que a cafeína faz é inibir a liberação desses hormônios, porque o que a cafeína faz é estimular uma resposta de crise. E quando uma resposta de crise é estimulada em seu corpo, todos os sistemas entram em ação. Então, à tarde, à noite, deveríamos estar diminuindo o ritmo, mas se tomamos café ou chá, todos os sistemas aceleram para entrar em ação. Então, a cafeína e o álcool devem parar, o açúcar refinado. O açúcar refinado tem um efeito estimulante sobre o corpo. Outro alimento que tem um efeito estimulante sobre o corpo é a carne. E como tem gente que come um bife com um pouco de vinho tinto, uma sobremesa açucarada e uma xícara de café após a refeição.
Não é de admirar que não consigam dormir. Não percebem que estão fazendo tudo para despertar o corpo, para estimular o corpo. É hora de desacelerar o corpo. Eu estava lendo uma entrevista de um homem de 116 anos de idade e perguntaram a ele qual era o segredo para a vida longa que tinha. Ele disse: "Eu me levanto com o sol e vou me deitar com o sol." Era fácil no passado porque não havia muitas luzes elétricas e definitivamente não havia tecnologia. Mas quando isso é compreendido, pode ser tomado medidas para verificar se temos tudo que favorece o sono. Então também colocaremos aqui outro impulsionador do sono, música suave. A música suave certamente ajuda. Vamos colocar uma aqui. Tem um pedacinho aqui. Hidratação. É importante estar bem hidratado para que durmamos bem. Na verdade, uma boa maneira de conseguirmos dormir é ingerir uns 2 cristais de sal celta e meio copo de água. E 50 minutos antes de ir dormir, tomar o restante do copo ao ir deitar. E esses 3 cristais de sal celta, ou 2 cristais, se você não estiver acostumado a eles contêm magnésio. O magnésio é um relaxante muscular. Ele relaxa o coração, relaxa todo o músculo em seu corpo. Agora vamos dar uma olhada no que podemos fazer se não conseguirmos dormir. É claro que precisamos analisar todos os impulsionadores do sono. E é claro que o que devemos cuidar do quarto. Mas há algumas coisas que podemos tomar. Aqui temos alguns remédios. Alguns remédios naturais para ajudar com o sono. Magnésio. Eu já tive muita gente me dizendo que toma magnésio à noite. Digamos 500 miligramas, e o citrato de magnésio é a forma de magnésio de mais fácil absorção. Então podemos tomar isso à noite. Além disso, algumas pessoas descobriram que a erva valeriana as tem ajudado a dormir. A valeriana é calmante suave, um sedativo suave. É provavelmente a mais forte que há, e temos uma mistura. Trata-se de uma tintura de glicerina que misturamos. Ela contém a passiflora. A passiflora também é um calmante, levemente sedativo, não tão forte como a valeriana. Também tem a escutelária. A escutelária é semelhante à passiflora. E tem a bastante famosa por nutrir os nervos, a erva de São João. E ao nutrir os nervos, ela também traz um efeito calmante suave. No Recanto de Saúde Misty Mount, nós fazemos uma tintura de glicerina de partes iguais da erva de São João, escutelária e valeriana. E isso pode ser tomado geralmente 1 colher de chá com um pouco de água antes de ir dormir. E alguns de nossos pacientes que tenham muita dificuldade de dormir, nós lhe damos outra dose para tomarem, caso despertem no meio da noite. Mas nós descobrimos que se eles tomam a atitude de gratidão ao despertarem e ser muito agradecidos e não olharem o celular, colocando-os fora do alcance de suas mãos, fora do quarto, e se deitarem e começarem a pensar em tudo na vida pelo qual podem ser agradecidos, pouco a pouco podem reprogramar seu corpo de volta ao hábito de dormir. Então, a hidratação é importante. A condição do quarto é muito importante. Implementar todas essas dicas para ajudar no sono é essencial. E temos visto muitas pessoas retomando uma vez mais a capacidade de dormir. Algumas coisas que eu descobri que têm ajudado muitas mulheres é tomar o creme de inhame selvagem de Anas. Trata-se de um creme que estimula a progesterona.
E a progesterona é seu hormônio relaxante e calmante. Se uma mulher tomou anticoncepcionais por alguns anos, e mesmo que tenha sido há 30 anos, esses anticoncepcionais causam um aumento de estrogênio que desloca a progesterona. Isso também explica o que acontece com as mulheres na menopausa. Elas têm um deslocamento de sua progesterona, portanto, se puderem usar o creme de inhame de Anas, que vai impulsionar a progesterona. E lembre-se, a progesterona é seu hormônio da felicidade. A progesterona ajudará a induzir o sono. Eu já vi algumas senhoras me dizerem que, desde que começaram a usar o creme de inhame de Ana, começaram a dormir um pouco melhor. O sono é essencial, não podemos funcionar sem ele. O que o Dr. Matthew Walker demonstrou, ele trouxe alguns números bastante confrontantes. Ele mostrou que 10 noites de 6 horas de sono por noite representava 50% menos desempenho cognitivo e 50% menos desempenho físico do corpo. Ele também explicou como se você tiver 4 horas de sono por noite, você sabe que não vai se sentir nada bem. Mas se tiver 6 horas de sono, você quase se sente bem. Então, o mais assustador com 6 horas de sono é que a pessoa sequer percebe que passou do limite. Ele também mostra como há mais acidentes nas estradas devido à falta de sono do que devido ao uso de álcool. Não significa que o álcool é bom, mas que mais acidentes ocorrem por falta de sono, porque com o álcool a pessoa está bêbada, vê as luzes vermelhas e pelo menos fazem uma tentativa de parar. Ou tem uma esquina e fazem a tentativa de virar na esquina. Geralmente não são muito bons nisso e acidentes podem acontecer, mas ele disse que com a falta de sono, a pessoa simplesmente cai no sono e, na verdade, nem são capazes de tentar diminuir a velocidade. Não são nem capazes de tentar virar na esquina. E como ele indica, parece haver uma atenção da mídia a se beber, não dirija, sabe? E certamente há multas para quem bebe e dirige, mas não se vê muito sobre o sono, sobre dirigir com falta de sono. É muito melhor se você for para o acostamento, reclinar o banco e tirar um cochilo de 10 a 15 minutos para recarregar as energias. Para mim, tudo o que eu tenho a fazer é pegar no sono, e quando acordo, descubro que estou bem melhor. Se estou me sentindo um pouco sonolenta, posso ir para o acostamento ou sair para a rodovia e fazer umas 30 flexões. E também ter água por perto, sal. O Dr. Matthew Walker também fez outro experimento. Ele tinha 20 alunos. E 10 deles tinham 6 horas de sono por noite e os outros 6 alunos, 8 horas de sono por noite. Todos aprendiam a mesma coisa e eram informações novas que não sabiam anteriormente. Foram testados 3 meses depois e descobriram que os alunos que tinham 8 horas de sono por noite, eles retiveram quase 50% mais em comparação com os alunos que tinham 6 horas de sono por noite. E o que ele mostra é que quando carecemos, eu apaguei aqui. Lembra que eu falei do tempo com o movimento rápido dos olhos? Lembra que à medida que vai chegando na manhã, essa é a consolidação, a confirmação das coisas que você aprendeu durante o dia, até mesmo nos últimos dias. Portanto, quando você aprende coisas novas e tem 8 horas completas de sono, isso permite que seu cérebro confirme ou consolide essas coisas que você aprendeu durante o dia. De fato, eu acho que foi em Oxford que pediram a um neurologista que fizesse um trabalho sobre o sono para os alunos. E ele falou sobre essas coisas, falou sobre ir dormir cedo, falou sobre ar puro no quarto, falou sobre a hidratação e falou que se você precisar estudar, vá dormir às 8 da noite e acorde às 4 da manhã. Você tem 2 horas de tempo de estudo de pico bem aí. E caso se sinta um pouco sonolento, tenha por perto um mini trampolim e salte por 1 minuto a cada hora, que isso vai ativá-lo ou até mesmo uma bicicleta ergométrica. Tome água. Quanto você consegue reter quando está sonolento à meia-noite?
Comparado com o quanto você retém de manhã, quando o seu cérebro já teve seu reavivamento e sua regeneração nesse sono de 8 horas. Eu acredito que você foi inspirado, encorajado e tomou notas analisando o que você pode fazer para extrair o máximo de sua vida ao dormir.